Devido à tragédia climática no Rio Grande do Sul, os 3 jogos que reuniam equipes gaúchas foram adiados. Das 7 partidas previstos para este fim de semana, em 3 os visitantes são muito inconvenientes, de 2006 para cá com este mando. O São Paulo mais venceu do que perdeu para o Vitória, o Palmeiras nunca perdeu para o Cuiabá e o Bahia venceu o mesmo número de jogos que perdeu para o mandante Botafogo. Corinthians X Fortaleza. Saiba tudo sobre o jogo da quinta rodada do Brasileirão Série A 2024 nos outros 4 jogos. Os visitantes são muito fregueses. O Atlético MG venceu fora de casa 2 dos 17 confrontos contra o Fluminense, e o Fortaleza nunca venceu o Corinthians em 6 partidas. O Flamengo não venceu o Bragantino em 4 jogos, e o Vasco não derrotou o Atlético PR em 12 confrontos. Desta vez, há condições para mudar algumas dessas histórias. Analisamos 103.972 finalizações cadastradas pela equipe do espião estatístico em 4.217 jogos de Brasileirões desde a edição de 2013, que servem de parâmetro para medir a produtividade atual das equipes a partir da expectativa de GOL-XG, métrica consolidada internacionalmente. Veja a metodologia no final do texto. Desde 2015, o Atlético MG não consegue quando visitante derrotar o mandante Fluminense pela Série A. Foram 4 vitórias do Fluminense e 4 empates. Desde 2006, foram 7 vitórias do Fluminense e 2 do Atlético MG em 17 jogos. Desta vez, o Atlético MG vem de 11 jogos sem perder 8 3 e 82%. Nos últimos 11 jogos, o Fluminense tem 3 4 e 4D, 39%. O Fluminense é o 13º mandante 7 2 e 2D, 70%. Com a terceira pior defesa mandante 12 gols sofridos em 11 jogos, média 1,09. O Atlético MG só não marcou gol em 2 dos 21 jogos, 10%. Melhor marca ofensiva da temporada entre os times da Série A. A equipe tem o terceiro melhor aproveitamento da temporada entre os visitantes 5 2 e 2D, 63%. Com o segundo melhor ataque forasteiro 1,89. Fluminense precisará de muita atenção com as bolas altas porque sofreu, assim, 6 dos últimos 10 gols, e o Atlético MG marcou a partir de jogadas aéreas 7 dos últimos 10 gols. Fluminense marcou 6 dos últimos 10 gols levantando a bola, mas embora o Atlético MG tenha sofrido assim metade dos últimos 10 gols, vem sendo mais difícil marcar dessa forma, pois só um dos últimos 4 gols sofridos pelo Atlético MG nasceram em bolas altas. Pela Série A, o Flamengo ainda não conseguiu vencer em Bragança, com confrontos nas últimas 4 edições do Brasileirão. Foram 2 empates e depois 2 vitórias do Bragantino. Desta vez, o Flamengo tem o segundo melhor desempenho da temporada 15 6 e 2D, 74%, e o Bragantino, o quinto pior 11 9 e 6D, 54%. O Flamengo não sofreu gol em 17 dos 23 jogos oficiais que disputou no ano, 74%. Melhor marca defensiva do ano entre os times da Série A. O Bragantino só não levou gol em 9 de seus 26 jogos, 35%. Segunda pior marca do ano na Série A. Os dois times marcaram metade dos últimos 10 gols trocando passes rasteiros e metade em jogadas aéreas. O Flamengo sofreu 8 gols em jogadas, e metade de cada forma. O Bragantino levou 6 dos últimos 10 gols a partir de jogadas aéreas. O Corinthians vem de 2 vitórias após 3 derrotas consecutivas. O Fortaleza vem de 10 jogos sem perder, alternando vitórias e empates. No entanto, vale destacar que nos pontos corridos, desde 2006, o visitante Fortaleza ainda não conseguiu derrotar o mandante Corinthians, 3 e 3 Nos pontos corridos, o técnico Antônio Oliveira venceu 2 jogos e perdeu um quando o mandante e recebendo o Vojvoda. O agregado dos mandos foram 3 vitórias de Antônio Oliveira e uma de Pablo Vojvoda. Contra-ataque é sempre uma questão quando o Fortaleza está em campo, mas os números indicam que é maior o potencial para o feitiço se voltar contra. O Fortaleza tem 11 gols